Oi, eu me chamo Pedro, e alguns dias atrás eu estava navegando na internet, como qualquer pessoa normal às 2 da manhã. Oh meu Deus, só pro meu irmão comprar, velho. E decidi que eu precisava comentar sobre como o Davi Brito está As informações dessa aqui consistem em teorias não confirmadas encontradas na internet. Alguns conteúdos podem causar leve desconforto devido à possibilidade de coincidirem com a realidade. Não nos responsabilizamos por indivíduos que acreditam cegamente em tudo que vem. Se você possui uma mentalidade ingênua de uma criança de 5 anos, recomendo que saia do vídeo. Desde que me entendo por gente, eu sempre ouvi falar de teorias da conspiração. E provavelmente a mais famosa de todas é a dos alienígenas. Sempre tem alguém falando que eles já estão entre a gente, que o governo esconde tudo. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Ronaldo! Tem gente que acredita que no futuro isso tudo vai ser confirmado. E eu sinceramente acho difícil. Mas também, né? Vai que amanhã aparece um ET fazendo assim no TikTok. Aí eu vou ter que pedir desculpa publicamente. Mas hoje não é sobre isso. Hoje eu vou comentar algumas teorias que eu encontrei pela internet. E quando eu digo encontrei, eu quero dizer que eu fui atrás do lado mais duvidoso possível da internet. Tem teoria leve, tem teoria estranha e tem teoria que faz você parar pra pensar: quem foi o maluco que inventou isso aqui? E sim, uma delas envolve um possível culto a um deus da Roma antiga. Então se ajeita aí, pega alguma coisa pra beber e prepara o psicológico, porque lá vem história. Ah, e só pra organizar isso aqui, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu vou comentar as teorias mais tranquilas. Já na segunda parte, o clima muda. A gente entra em umas teorias mais sérias, aquelas que realmente fazem refletir da possibilidade disso ser verdade. Bom, chegamos em ano de Copa do Mundo, e como toda a Copa, as seleções lançam seus novos uniformes. E o Brasil não foi diferente. A Nike resolveu caprichar e lançou 2 uniformes novos, e conseguiu fazer o Brasil inteiro parar para discutir sobre tecido. A primeira polêmica foi o Vai Brasa, escrito na gola. A designer responsável saiu explicando que o Brasa é como o povo chama o Brasil nas ruas, só que ninguém nunca tinha ouvido isso na vida. Mas aí veio a segunda polêmica, que é a que nos interessa. A camisa reserva começou a circular nas redes como uma afirmação bombástica. Tinha um demônio estampado ali, com chifres e tudo. A internet entrou em colapso. Ele deve achar uma imagem. Meio na barriga, assim? É, em preto, forma a figura do Bafomé. Bafomé! Vem aqui na minha casa me enfeitar, diabo! A Nike explicou que o desenho era inspirado no sapo flecha venenoso, animal típico da fauna brasileira. Eu olhei a camisa e honestamente, lembra um pouquinho, vai. O irônico de tudo isso? A camisa bateu recorde de vendas, 30% a mais que o uniforme de 2014. O diabo, aparentemente, é um ótimo estilista. Agora vamos para uma teoria bem mais séria, e que ganhou combustível de verdade em fevereiro de 2026, com a divulgação do Epstein's Files, pelo Departamento de Justiça americano. Para quem não sabe quem é Jeffrey Epstein, era um financista americano bilionário, preso por crimes gravíssimos envolvendo menores, e que foi encontrado morto na cela em 2019. A causa oficial foi suicídio, mas aí as câmeras da prisão não funcionavam, os guardas estavam dormindo e as lesões no pescoço não batiam muito bem com o enforcamento, segundo alguns especialistas. A teoria diz que Epstein forjou a própria morte e veio parar no Brasil. Olhando assim parece conversa de WhatsApp de tio, mas aí você descobre os detalhes e fica um pouco mais pensativo. Primeiro detalhe, entre os itens apreendidos na residência de Epstein, os documentos americanos listam explicitamente diferentes passaportes e um Brazilian CPF, um CPF brasileiro do Epstein. Segundo detalhe, esse CPF foi cadastrado em 2003, vinculado à compra de um imóvel. Tudo legal, o estrangeiro pode ter CPF aqui se estiver bem no país, mas o CPF continua ativo e regular na Receita Federal até hoje, 7 anos depois da morte do cara. A Receita Federal foi questionada e não explicou o motivo. Terceiro detalhe, em 2011, uma empresária alemã ligada a Epstein mandou um e-mail perguntando: o que você acha de tirar a cidadania brasileira? Epstein respondeu que era uma ideia interessante, mas que os vistos poderiam complicar as viagens. E por último, a palavra Brasil aparece mais de 3.000 vezes no documento do caso Epstein. Isso tudo não prova absolutamente nada, mas é tipo de informação que faz qualquer pessoa passar a noite olhando pro teto. Ah, e não é a primeira vez que essa história aparece por aqui. Já tivemos teoria de que Michael Jackson forjou a morte e estava no Brasil. E o Bigodudo também, segundo alguns. O Brasil virou o destino oficial de famosos que o mundo acha que morreram. Já que estamos falando de Jeffrey Epstein, por que não falar do maior físico de todos os tempos? Stephen Hawking. A teoria é o seguinte: Hawking teria se curado de sua doença em algum momento da vida, e por isso teria vivido tanto. Para quem não conhece a história, Hawking foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica, aos 21 anos.
Os médicos deram 2 anos de vida, e o homem viveu mais de 55 anos depois disso. Agora, é inegável que isso é estranho. A ela é uma doença devastadora, progressiva, sem cura conhecida. A média de sobrevivência é de 2 a 5 anos após o diagnóstico. Hawking não só sobreviveu, como trabalhou, viajou, deu palestra e ainda arrumou tempo para aparecer na festa do Epstein. A teoria conspiracionista diz que ele se curou em algum momento e escondeu isso, provavelmente porque uma cura divulgada derrubaria a indústria farmacêutica inteira, ou porque alguma elite não queria que esse conhecimento fosse público. A explicação mais provável e menos emocionante é que Hawking era uma exceção médica genuína, algo que a própria ciência reconhece. A forma que ele desenvolveu era atípica, de progressão lenta, e ele teve acesso ao melhor tratamento médico no mundo a vida inteira. Mas convenhamos, é muito mais interessante imaginar que o homem que desvendou os buracos negros também encontrou um jeito de enganar a morte e simplesmente não contou pra ninguém. Ficou aí, na cadeira de rodas fingindo. Que dedicação. Essa aqui é a clássica, a teoria da Terra Oca. Diz que o planeta é basicamente um casco vazio, e lá dentro existem criaturas místicas, reinos escondidos, civilizações inteiras vivendo, enquanto a gente aqui, em cima, nem desconfia. A ideia apareceu em vários filmes. O exemplo mais famoso e recente é o Kong vs Godzilla, onde o mundo oco é tratado com toda a seriedade cinematográfica possível. E funcionou bem no filme, diga-se de passagem. Na vida real, a geofísica moderna mapeou o interior da Terra inteiro, e não tem reino místico, não tem civilização perdida, não tem nada, não sobrou nada pro Beto. É a teoria mais fácil de desmentir dessa lista toda. Provavelmente a teoria mais michuruca abordada nesse vídeo. Pelo amor de Deus. Agora as coisas ficam mais sérias. A teoria diz o seguinte: a explosão da inteligência artificial que a gente viveu nos últimos anos não foi espontânea. A IA já existia, desenvolvida por serviços militares e agências de inteligência há décadas, e foi liberada de forma controlada para a sociedade civil no momento certo, com um objetivo bem específico: nos acostumar a obedecer uma voz artificial. Pensa bem, em pouquíssimos anos, a gente já passou a pedir conselho para a IA, deixar ela tomar decisões com base no que ela sugere, e achar completamente normal receber ordens de um programa de computador. Ninguém achou isso estranho. E essa parte é verificável. O DARPA, a agência militar americana, financiou pesquisas que formaram a base de boa parte da internet e da computação moderna. Não é teoria. Agora é história. O Sam Altman, CEO da OpenAI, viajou o mundo inteiro pedindo centenas de milhões de dólares para controlar a IA antes que seja tarde demais. Essa frase, dita por quem criou a ferramenta, deveria ser no mínimo perturbadora. Essa é a única teoria dessa lista que eu penso que algumas coisas têm chance de ser verdade. Já que estamos no assunto de inteligência artificial, essa teoria encaixa perfeitamente aqui. A ideia é a seguinte: a humanidade já chegou no nível tecnológico que temos hoje várias vezes ao longo da história. E cada vez que chegamos perto da singularidade da IA, esse ponto de não retorno onde a tecnologia supera a inteligência humana, uma tempestade solar de grande escala destrói toda a infraestrutura tecnológica do planeta e nos manda de volta à estaca zero. Cavernas, pedra, começo do zero. É meio boba? É, mas tem uma camada interessante quando você parar pra pensar. O argumento mais óbvio contra é: onde estão os resquícios? Se já fomos uma civilização avançada antes, cadê as ruínas, os metais, os plásticos, os resíduos nucleares? E a resposta que os defensores da teoria dão: tudo virou pó. A Terra seguiu seu próprio ciclo, resetou completamente e a vida recomeçou do zero até chegar nos humanos novamente. Impossível provar, mas também impossível desmentir totalmente. E o detalhe é que essa teoria com peso extra, estamos agora exatamente no momento que a teoria descreve como um gatilho. A IA explodindo, a singularidade sendo discutida seriamente por cientistas e o Sol... bem, o Sol continua lá, fazendo o que sempre fez. Torçamos para que dessa vez ele deixe passar. Essa aqui é uma das teorias mais antigas e mais debatidas do mundo. A teoria diz que o governo Bush não foi pego de surpresa no dia 11 de setembro de 2001. Ele sabia e permitiu que acontecesse. O objetivo era ter um pretexto perfeito para justificar guerras no Oriente Médio e consolidar o poder de um grupo seleto dentro do complexo industrial militar, que, não por coincidência, lucrou absolutamente com tudo que veio depois. E o que alimenta a teoria não são só especulações, são fatos documentados, que nunca foram explicados direito. As agências de inteligência americanas tinham recebido alertas concretos de ataque antes do dia 11. O próprio relatório da comissão do 11 de setembro confirmou falhas graves de comunicação entre FBI e a CIA. Informações que, se tivessem sido compartilhadas, poderiam ter impedido os ataques. Por que não foram? Ninguém respondeu isso de forma satisfatória até hoje. Depois do ataque, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em semanas, e o Iraque em menos de 2 anos, com base em prova de armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. As empresas de defesa e reconstrução ligadas ao governo Bush faturaram bilhões. Tudo isso prova que Bush sabia? Não, mas é tipo de teoria que quanto mais você vai atrás, mais você acredita que seja real.
chegamos na última teoria. Essa é sobre algo que, se for verdade, está infiltrado em absolutamente tudo ao seu redor há milênios. A teoria diz o seguinte: existe um culto milenar e secreto dedicado a Saturno, o deus romano do tempo, da ordem e do poder, operando nas mais altas esferas do mundo até hoje. E esse culto não está escondido em porões, está às claras, à vista de todos, dentro das maiores religiões do planeta. O símbolo central é o cubo negro. No islamismo, os fiéis fazem peregrinação ao Kaaba, literalmente o cubo, uma construção em forma de cubo negro em Meca, ao redor da qual circulam representando os anéis de Saturno. No judaísmo, os tefilim são pequenos cubos de couro preto, usados na testa durante as orações matinais. E no mundo acadêmico ocidental, formandos em universidades ao redor do mundo, usam um capelo, um cubo negro na cabeça, no dia mais importante de suas vidas. Todos, segundo a teoria, consagrando a Saturno. E bem, temos aqui uma imagem que representa bem isso. Eu não vou me aprofundar tanto sobre alguns temas específicos aqui, mas cabe a você ter sua própria interpretação sobre esse tema. Essa mesma imagem mostra cubos negros espalhados pelo mundo, na Austrália, na Dinamarca, em Manhattan, em Santa Ana. A teoria diz que não é arte, é demarcação de território. E aí vem o detalhe que a NASA confirmou sem querer. O polo norte de Saturno tem um hexágono perfeito permanente, filmado e confirmado por múltiplas sondas espaciais. Cada lado mede 13.800 km, e o cubo projetado em duas dimensões pelos seus vértices forma exatamente o hexágono. A NASA chama de fenômeno atmosférico. Os teóricos chamam de outra coisa. No início do século XX, surgiu na Alemanha a Fraternitas Saturni, a Irmandade de Saturno, uma sociedade secreta dedicada explicitamente ao culto saturnino moderno. Isso não é teoria. Essa organização existiu de verdade. Seria isso tudo apenas coincidência? Eu espero sinceramente que seja coincidência. Mas é o tipo de teoria que depois que você vê, você não consegue mais deixar de ver. Enfim, quero dizer que tudo isso não passa de uma teoria. Não precisa se preocupar se é verdade ou não, até porque não muda nada a sua vida. Mas se você vai se preocupar com alguma coisa desse vídeo, que seja com a teoria mais importante abordada aqui hoje, a de que Luiz Pedro vai dominar o mundo. E sim, meu nome é Luiz Pedro.